Muito bem, nós vamos agora para uma palavra breve ao seu coração. Estamos vivendo os 3 meses da glória de Deus, outubro, novembro, dezembro. Estamos trazendo mensagem sobre a Arca da Aliança, algo muito importante ali que teve no meio do povo de Deus, e até hoje a arca permanece, que é a presença de Deus nas nossas vidas, amém? 2 Samuel capítulo 6, versículo de número 20, diz assim a palavra do Senhor: Mical, olha só, repreendida por Davi. Aí diz assim, ó, atenção, diz assim, ó: voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de quem, igreja? De Saul, saiu a encontrar-se com ele, e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel. Olha só, descobrindo-se-lhe hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem, o que, igreja? Sem pejo. Olha só, se descobre um vadio qualquer. Atenção, versículo 21. Disse, porém, Davi a Mical, atenção, igreja, diz assim, ó: perante o Senhor que me escolheu, a mim, antes do que a teu pai, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor a mim tenho, o que, igreja? Alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, quer dizer, sobre elas, delas serei o que? Honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia de que, igreja? Da sua morte. Querido, nós estamos dando continuidade sobre a Arca da Aliança. Produção, por gentileza, aqui nós temos sobre a mesa, está aí, ó, a Arca da Aliança, que você está vendo aqui no altar. A Bíblia diz que quando Davi, ele recupera a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança tinha sido perdida pelo povo de Israel. O que era a Arca, bispo? A Arca da Aliança era um artefato, ou seja, um objeto, como você está vendo aqui na mesa, uma maquete, onde tinha os querubins em cima, forrada toda de ouro, dentro tinha as tábuas dos 10 mandamentos, o vaso que pegou o maná no deserto, e também tinha a vara de Arão, que floresceu no deserto, a vara de amendoeira, se vê como testemunho. E aonde a Arca da Aliança estava, ali realmente estava e habitava a presença de Deus. Não que aonde a arca não estivesse, não estava a presença existia, mas mais afirmativo ainda, mais real, mais forte no meio do povo, a presença de Deus, é quando existia ali a presença da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um artefato que fazia parte do povo de Israel. Volto a dizer, simbolizava a presença de Deus no meio do povo. O povo de Israel partiu para a guerra, e quando partiu para a guerra sem preparação, ali desobedecendo a vontade de Deus, deixando o amor de Deus ao lado, na primeira lapada, a primeira guerra, eles perdem 4.000 homens, e quando eles perdem 4.000 homens, eles mandam buscar a Arca de Deus, a Arca da Aliança, lá no templo de Siló. Siló era uma cidade, aonde Aliófio e Finéia, que era filho do sacerdote Eli, estava lá presente. E Ofni e Finéias, filho do sacerdote,
traze a arca da aliança de Siló para a batalha, para a guerra. Quando a arca da aliança chega, o povo dá um brado ali de alegria, os filisteus observam, e eles chamam até atenção, porque quem tem a presença de Deus, a arca da aliança na sua vida, ela é notável, porque ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é da fé, ela é da garra, ela parte para cima, ela luta, ela vence, não dá mole para o diabo, parte para cima e conquista. Quando a arca chegou ali, foi notável, ou seja, o povo bradou, se alegrou, chamou a atenção dos inimigos dos filisteus. Muito bem, o povo se organiza, se regrupa e volta para pelejar contra os filisteus, e novamente eles perdem a guerra, e dessa vez perderam 30 mil homens. O bispo, mas peraí, mas a arca da aliança não estava no meio e não era a presença de Deus? Porque eles perderam de novo? Porque eles confiavam mais na arca do que no Deus, que era o próprio dono da arca, que era glorificado também através da arca. O povo confiava na arca da aliança, mas não confiava na aliança de Deus que tinha na vida do povo. A arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo, mas a maior confiança do povo não tinha que estar na arca, tinha que estar em quem, igreja? Em Deus. E o povo estava fora da direção, estava todo perdido, e ali perderam 30 mil pessoas, 30 mil soldados de pé caíram por terra. Muito bem, os filisteus pegam a arca da aliança e levam para o meio da cidade deles, uma cidade chamada a cidade de Dagon. Quando chega na cidade de Dagon, Dagon era um deus, que ficava no meio, no templo, no altar, metade homem e o restante era metade peixe. Quando eles colocam a arca da aliança no templo de Dagon, diz a Bíblia que no dia seguinte, Dagon está com cara no chão, cara quebrada, e ali na frente da arca, quer dizer, Deus mostrando para o povo filisteus que o maior era o Deus de Israel, não era o Deus Dagon. No dia seguinte, o povo filisteu levanta o Deus Dagon, coloca no lugar. No outro dia, o Dagon está no chão com cara quebrada, agora os braços e as pernas todos esbagaçados. Deus mostra que ídolo não faz nada, quem faz é o Senhor dos exércitos, é o Senhor, o Deus de Israel. Diga glória a Deus. Eles continuam com a arca, isso durante 7 dias. A Bíblia diz que Deus começa a mandar praga, atinge eles com chagas, com enfermidades, com tumores. Eles pegam a arca da cidade ali, que estava o Deus chamado Dagon, manda para uma cidade chamada Ecrom, cidade dos filisteus, uma cidade à frente, e o povo também é ferido com ferido com chagas. Reúne as 5 maiores cidades do povo filisteu, decidiu o que ia fazer com a arca, e ali manda devolver. Quando manda devolver a arca, chama um sacerdote, e ali fica na casa dele durante 20 anos a arca da aliança. Davi agora assume o reinado de Israel. Davi sabe a importância que era a arca da aliança, manda buscar a arca, e nós mostramos aqui em outra mensagem o que aconteceu, que Uzzias, quando toca na arca, ali com falta de reverência, ele perde a vida, e a arca fica na casa de Obed-edom durante 3 meses. Deus abençoa tremendamente a casa de Obed-edom e tudo o que ele faz. Muito bem, agora chega no ouvido de Davi que Deus abençoou muito a casa de Obed-edom devido ao amor à arca. Davi reúne todo o povo a buscar a arca. Ele consegue sim. Quando ele está entrando em Israel, que é a mensagem que nós lemos agora, quando ele está entrando na cidade de Davi, a sua esposa chamada Mical, filha de Saul, que era um homem que não tinha compromisso com Deus, que perdeu a direção no começo sim, mas depois perdeu a direção, perdeu o temor, perdeu a reverência, perdeu o amor a Deus. E ela, quando vê Davi entrando em Israel com a arca, e uma multidão de gente, Davi pulando e se alegrando e exaltando, e o pessoal tocando tambor e tal, e Davi glorificando, pulando, queria nem saber se ele era rei de Israel, quem era ele, quem estava vendo, porque ali era como se fosse um reencontro de Deus, através da arca, novamente com quem? Com
povo de Israel. Quem entende isso, diga glória a Deus. Davi sabia a importância da arca, daquele artefato, no meio do povo de Israel, no meio do seu povo. Mical era carnal, Davi espiritual. Mical era esposa de Davi, sim, era filha de Saul, o ex-rei de Israel, sim, mas não tinha temor, não tinha reverência, não era espiritual, não era uma serva de Deus, convertida de verdade, não era cheia da unção. E quando Davi está entrando, pulando, se alegrando e festejando, e o pessoal tocando harpa e tambor, Mical fica na janela, observando, e olha para um lado, e olha de novo, e diz: meu Deus, olha para lá, ele é o rei de Israel, olha o comportamento dele, olha só, meu Deus, olha só, e olha, tirou até a bata de cima, tirou até as vestes reais, se comportando como uma pessoa comum lá, agora está vestido agora como uma pessoa comum lá, e ele é o rei, como é que pode isso, amados? Mas Davi naquele momento não estava olhando para as coisas da terra, Davi estava valorizando as coisas espirituais. Davi estava se alegrando, porque ele era um reencontro, posso dizer assim, da arca de Deus, ali dentro de Israel, um artefato que trazia a presença de Deus, que onde tinha a arca, Deus estava ali. Então Davi era um homem que valorizava as coisas espirituais. Quando ele acaba de dar pão, carne, abençoou o povo, Mical agora vem repreendê-lo. Mical vem dizer: olha, como é que pode? Você sendo rei de Israel, você se comporta na presença das servas de seus servos, você tira roupas de rei, fica com roupa comum, pulando, se ligar um doido. Você é o rei, rapaz, se posiciona, botando ali, amado, pedestal na frente. Quem está entendendo? Ela não estava chamando isso porque ele era o rei, ela estava fazendo isso porque ela não era igual a Davi, porque ela não tinha o que Davi tinha, ela não tinha unção, não tinha um poder, não tinha alegria do Espírito Santo, não valorizava as coisas de Deus. Por isso que ela está tentando repreender o seu marido, repreender o rei. Não é porque ele está dando mau testemunho, não é isso, é porque o comportamento dele ali foi cheio da alegria, cheio da presença de Deus. E Davi agora diz para ela: olha, deixa eu te falar uma coisa, na presença das servas, esposas dos servos, eu serei honrado, porque elas e eles estavam comigo, e também estavam cheios do Espírito Santo, e viu ali que não tinha maldade no que estava fazendo. Segundo, eu estava cheio, era de alegria, eu estava cheio, do poder de Deus, eu estava festejando, porque a arca da aliança estava de volta no meio do povo de Israel, e eu sei o que o povo de Israel tinha perdido, e agora está recebendo novamente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amados, deixa eu falar algo para você. Deixa o pedestal de lado, deixa a posição de lado, deixa quem você é ou deixou de ser, começa a buscar a Deus em nome de Jesus. A presença de Deus vale mais nas nossas vidas. Diga amém, Jesus. O Espírito Santo, o poder de Deus, a unção de Deus vale mais. Diga amém, Jesus. As pessoas aí fora criticam, está igual Mical, criticando a atitude de Davi. Quem era Mical para repreender Davi? Davi era o rei de Israel, homem segundo o coração de Deus, cheio do Espírito Santo, lutou, batalhou para que a arca, ou seja, a presença de Deus, tivesse na cidade de Davi, lutou pelas coisas espirituais. Quem era Mical para repreender Davi? O povo aí fora veio falar mal da gente, crente é tudo doido, é ou não é? E pula, e quer ficar na igreja, e não sei o que, e não sei o que. Quem são eles, rapaz? Amados, não importa o que vem acontecendo, não importe, não valorize, não dê crédito para que as pessoas falem. O importante é o que a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não importa que as pessoas falem de você, critiquem você, nunca deixe a arca da aliança, o poder de Deus, sair da sua vida. Diga amém, Jesus. Davi, ele tinha o Espírito Santo, Davi tinha um fruto da alegria na vida dele. Deus unge com óleo da alegria. Daqui a pouquinho eu vou orar para Deus derramar alegria no seu coração. Amado, você tem que dizer: meu Deus, eu quero ter alegria, meu Deus.
Quando Davi chega ali pulando, glorificando, fazendo festa, não é que Davi estava doido, ou Davi estava perdendo ali a direção, ou a posição de rei, ou dando mau testemunho, não. É porque Davi estava cheio da unção de Deus, estava cheio de alegria, igreja. O crente tem que ser cheio de alegria. Aí chega Mical, perturbada, chega Mical seca, espiritualmente falando, sem unção de Deus, sem poder de Deus, e quer falar mal do ungido do Senhor. Quer falar mal de Davi, você dando mau testemunho, você tirou as roupas de rei, tal, se vestiram como um qualquer, como um vadio, no meio dessas pessoas. O importante é que vale a posição, você tem que manter a pose, você tem que andar num salto alto, você tem que saber quem você é, chegar para lá, amarrado. Amados, queridos, não estou falando que você tem que perder a pose e a posição, tem que dar um de doido, não é isso. Mas Davi estava cheio do poder de Deus, ao ponto que Mical, até o dia da sua morte, nunca pode ter filho. Por quê? Porque no seu coração ela ficou indignada e não gostou daquilo que Davi fez. Mas quem era Mical para julgar a atitude de Davi? Quem era Mical para interferir na unção, no poder de Deus, na comunhão de Deus com Davi, ou Davi para com Deus? Davi estava valorizando, posso dizer assim, o reencontro agora da aliança do Senhor na cidade de Davi, novamente a aliança nas mãos do povo de Deus. O povo tinha perdido a arca da aliança, que simbolizava a presença. O crente, quando perde a arca da aliança, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, a unção de Deus, é cruel, é só Deus para ter misericórdia. Também você olha para certas pessoas que inclusive estão até na igreja, mas não ora, não canta, não louva, não sorri, não valoriza as coisas de Deus. Não é porque a pessoa está desviada, não, é porque a unção, a arca da aliança saiu da vida dele, saiu da vida dela. Mas hoje é o dia, é o domingo do reencontro. Hoje é o dia de você abrir sua boca e dizer: Senhor, assim como foi com Davi, eu também quero que o Senhor venha ser comigo. A partir de hoje, meu Deus, eu vou valorizar a arca da aliança, a unção, o Espírito Santo na minha vida. Nunca mais ela vai sair. E assim como foi Davi, cheio da unção de Deus, assim também serei eu na tua presença, em nome de Jesus. Diga graças a Deus.